o TSE decidiu por unanimidade, ontem também, terça-feira, dia 21, absolver o senador Sérgio Moro das acusações de abuso de poder econômico durante a pré-campanha, nas eleições de 2022. Bom, em relação ao que é devido, correto, é uma decisão até certa, não é, Silvio? Você concorda ou não? Olha, eu acho que sim, eu acompanhei o caso aí do Moro. Assim, é uma denúncia completamente estapafúrdia, né? Vocês podem não gostar do Sérgio Moro, né? Não há nenhum motivo para alguém gostar dele, aliás, a não ser a mãe dele e a Rosângela, mas ele foi eleito com milhões de votos no Paraná. Quase 2 milhões. Quase 2 milhões de votos, né? E tentaram dar uma rasteira nele, numa dobradinha entre PT e PL. Né? O partido do Lula e o partido do Bolsonaro. Uniram forças para derrubar o sujeito responsável por um monte de político e empresário corrupto na cadeia. Esse é o resumo da história. Aí as outras conclusões vocês tiram. Agora, qual que é o problema? O problema é que eu acho, Ana, que isso só não passou certamente porque o PL era o autor da ação, um dos autores. Se o PL tivesse saído, como o Bolsonaro, aliás, pediu para o Valdemar fazer, e o Valdemar não quis, né, porque era preciso se vingar do Bolsonaro, do Sérgio Moro, assim como o Lula também queria se vingar do Sérgio Moro, vocês se lembrem nisso? Valdemar da Costa Neto e Lula têm muito em comum, aliás, não é só nisso que eles têm coisa em comum. A ação poderia ter passado. Né? Eu acho que a vontade de ferrar e dar esse desgosto ao PL do Bolsonaro, né, é mais forte até do que o instinto de fazer justiça das cortes brasileiras. Que, aliás, a gente parece desconhecer, né, essa vontade de justiça. Tá? De qualquer maneira, seja lá qual for o motivo, né, a motivação profunda do TSE, o Moro foi inocentado. E agora, por fim, acabou. Então, este drama, o Paraná pode voltar a pensar com um pouco mais de cabeça. E agora fica o maior problema para nós paranaenses, que é o seguinte. É a porcaria da articulação política aqui. Porque tudo que estava sendo negociado para essa eleição e para 2026, quem vai ser o prefeito, quem que sobe, quem que vai ocupar tal cargo, etc., estava baseado, né, no fato, dado como fato, da cassação do Sérgio Moro. Né, para a definição de quem seriam os candidatos ao Senado, né, agora e depois de 2026, agora na vaga do Sérgio Moro de 2026. E as decisões todas, né, da aliança entre o PL do Bolsonaro e o PSD do Kassab, /Ratinho, foram tomadas com base nisso. Né? E agora é o seguinte, alguém vai se dar muito mal nessa história. E esse alguém chama-se Paulo Martins. Paulo Eduardo Martins, mais uma vez, né, foi passado para trás pelo PL. Não foi passado para trás, mas vamos dizer assim, foi obrigado a fazer uma aposta, né, com grande chance de sair perdedor. Né? Ele certamente é um dos políticos conservadores mais confiáveis do Paraná. Né? Um dos nossos melhores deputados de direita que já tivemos, agora infelizmente ele não ocupa mais o cargo. Né? Mas infelizmente ele está dentro dessa arapuca, que é o PL. Esse é o problema. Então, como o Paulo Martins não é um sujeito muito assim afeito ao beijamão, né, de quem controla o partido e, sobretudo, da política de Brasília, vai ter este probleminha aí para se recolocar em 2026, né, como candidato ao Senado. E não sei, não tenho a menor ideia do que ele vai fazer, mas certamente ele é o sujeito que se dá mal com essa decisão toda, né? Para o partido pouco importa, e enfim, né? Vamos acompanhar assim, se isso vai mudar alguma coisa agora. Eu acho que não, né? Acho que o Paulo Martins vai ser colocado de escanteio mesmo, e infelizmente, né, o Paraná vai seguir nesta triste situação.
Mas parabéns ao Sérgio Moro, que conseguiu aí provar a sua inocência, né? Espero que ele não tenha que ter feito muitos acordos para conseguir, né, essa decisão favorável e que ele tenha, né, aí alguma liberdade para tocar o seu mandato com independência, né, esses outros anos que restam, né, esses próximos 6 anos que nós teremos que aturá-lo, né, no Senado, com essa bela face aí, com essa cara de ânimo, né, que ele tem, né, com esses belos projetos que ele tem, né, e com essa visão política, assim, de um tatu-bola que ele tem, né. Então eu espero que, né, no meio desse processo todo tenha lhe sobrado alguma independência para atuar em prol dos paranaenses, afinal é por isso que ele foi eleito, é por isso que ele está lá, e não, né, para atuar em prol de si mesmo. Silvio, existe alguma maneira não, existe especulação em relação ao que aconteceu com o Dallagnol? Era mais interessante que porque o Dallagnol foi fulminado, né? Simplesmente o deputado mais votado no Paraná. E, assim, não teve nem o que recorrer no caso dele, Não. né? Foi cassado por um crime futuro. O Dallagnol foi cassado por uma besteira, né? Assim, um negócio absurdo, né? Que assim, ele se exonerou do Ministério Público sabendo que um dia ele podia ser processado lá dentro do Ministério Público e sofreu um processo administrativo, que ele nunca sofreu, né? E aí ele poderia perder os direitos políticos dele. Se ele tivesse perdido os direitos políticos, ele não poderia concorrer. Então, pelo fato de um dia ele poder perder os direitos políticos, foi entendido que ele já devia ter perdido esses direitos políticos e, portanto, não podia ter concorrido. Né? E aí os direitos políticos, então, foram cassados depois de ter concorrido e ganhado a eleição. Assim, é um negócio esdrúxulo, que é até meio complicado da gente explicar, porque não faz muito sentido mesmo, né? Mas é isso, o Dallagnol foi cassado, né? Porque ele não perdeu os direitos políticos. É por isso. Assim, é uma imbecilidade. Né? Agora, qual que é o problema? O Dallagnol não era juiz, ele só era um promotor. E aí a gente tem que entender que, embora os promotores se considerem assim, uma espécie de deuses, iluminados, super-homens, que estão aqui para vingar, né, a maldade do mundo e trazer a justiça social sobre a terra, né? Por meio dessas belas ações que o Ministério Público faz, né, essa maneira que o Ministério Público tem de infernizar a vida de prefeitos e cidadãos comuns, né? A gente sabe que o juiz está num outro nível, está numa outra escala. Né? O juiz, se o promotor de justiça do Ministério Público ele é um ser iluminado, o juiz é o próprio sol. Né? E ele faz parte de uma casta superior, né? Onde ele transita ali entre outros juízes, desembargadores, ministros do STF, etc, etc. E mesmo o Sérgio Moro, né, sendo odiado pela casta política e por alguns... O Moro ou o Dallagnol? Moro. Ah, tá, desculpe. E sendo odiado pela casta política e por alguns políticos que ocupam cargos lá no STF, né, ele é um sujeito muito bem relacionado dentro da magistratura, né, que estava ali para julgá-lo. E aí eu acho que o espírito corporativo também fala mais alto, né, na hora de julgar um dos seus iguais. Ainda mais se ele tem trânsito, faz o beijamão, faz aquela coisa que, por exemplo, não foi o caso da doutora Ludmilla. Né? Então também o Dallagnol teve esse problema. Né? Ele não fazia parte dessa casta, né, da oligarquia brasileira, que é o judiciário, né, esse mundo dos juízes, na verdade, né, que certamente isso beneficiou o Sérgio Moro, né? Ele ser um deles. Né? E o Dallagnol não, né? O Dallagnol é só mais um lá, concursado do Ministério Público, etc. Então, dane-se, né? Mas o caso do Dallagnol é absurdo também, igual. Né? Era só assim, obviamente era uma vingança, por ele ser o sujeito da Lava Jato. Né? Então não pensaram duas vezes.